lá, estamos chegando com mais uma edição do Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Você já sabe, você nos acompanha através dos canais 98 e 17 da NET e também através do nosso site, câmarataubaté.sp.gov.br. Vamos falar um pouco de educação, especificamente Universidade de Taubaté. E, para nosso prazer, está aqui na nossa bancada o professor Dr. José Rui Camargo, reitor da Unital, com quem nós conversaremos. Obrigado pela presença, reitor. Eu que agradeço, Miguel, agradeço o convite, pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui para falar da Universidade de Taubaté. E junto conosco aqui no Conexão, como sempre, Luiz Carlos Batista, que é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Taubaté. Reitor, 3 anos e 8 meses à frente da Universidade de Taubaté. Como é que o senhor faz, em rápida análise, esse período à frente da maior universidade do Vale do Paraíba? Bom, primeiramente, eu, como ponto principal da nossa gestão, né, o foco foi a recuperação financeira da universidade. Quando nós assumimos, né, em julho de 2010, a universidade tinha uma inadimplência muito alta, o caixa, a reserva financeira estava praticamente esgotada, e a nossa luta durante esses 3 anos e 8 meses, né, que estamos à frente da universidade, foi trabalhar no sentido de recuperar a universidade financeiramente para que a gente possa, então, agora, né, fazer os investimentos necessários. Nós assumimos, na época, com uma inadimplência acima de 30%, como eu já disse, né, reservas financeiras muito baixas. Tivemos que ter inúmeras ações, né, algumas agradáveis, outras nem tanto, mas necessárias, para que a gente pudesse fazer essa recuperação. Hoje eu posso te garantir que a universidade já tem um caixa razoável, já temos uma segurança financeira para que a gente possa, então, começar, né, a aumentar os nossos investimentos em infraestrutura e, na realidade, na melhoria da qualidade da educação da universidade. O senhor falou em um índice acima de 30% de inadimplência. Hoje estamos em quanto? Olha, a inadimplência ela vem caindo ao longo desses anos, né? Nós fechamos 2013 com incríveis 7% de inadimplência. 7%. Foi uma coisa, até para mim foi uma surpresa, uma grata surpresa, né? Tivemos, como eu já disse, em 2010, acima de 30%, chegamos a bater 35%, isso veio caindo, né, em função de inúmeros programas que nós fizemos, incentivos para os alunos, as bolsas BIP, por exemplo, inclusive a inserção dos nossos alunos no SPC, uma medida criticada, mas necessária na época, né? Isso fez com que, entre outras coisas... ainda a respeito disso na justiça, né? Todos os processos a universidade ganhou. Hoje nós não temos, pelo menos, que eu me lembre, nesse momento, nenhuma pendência nessa questão do SPC. Implantamos o Seguro Educação para os nossos alunos, outros benefícios, né, que fizeram com que, então, essa inadimplência reduzisse. Só uma coisa, e antes, para você pagar o que você devia para a universidade, era quase que impossível, porque você tinha que dar o que você não tinha para pagar o que você deve. Se você deve é porque você não tem. Deu uma desburocratizada nisso, professor? Então, uma ação muito positiva, nós implantamos nesses 3 anos e pouco, né, 2 grandes projetos de recuperação de crédito, né, com isenção de juros e multas. Isso também beneficiou bastante. Porque, na realidade, a inadimplência, a gente não pode contar a inadimplência como uma coisa pontual do mês, né? Se você faz um programa por exemplo, de recuperação de crédito e o aluno começa a pagar lá 2010, 2011, 2012, obviamente a inadimplência daquele ano também cai. Sim. Então, nessa inadimplência acumulada, né, nós temos, depois desses 2 projetos grandes que nós fizemos, tivemos fechando 2012 também em torno de 7% e 2013 nesse patamar. É um índice esperançoso, Luiz Carlos. Com um índice desse, se a gente conseguir manter nos próximos anos, né, até 10% eu considero administrável. Né? E o mais interessante é que deixa de ser uma muleta de que nós não temos recurso. Exatamente. Por causa da inadimplência. Exatamente. Né? E mais que isso, né, esses programas de recuperação de crédito fizeram com que entrasse dinheiro também, né, aquele dinheiro que estava, a dívida ativa que estava parada, né, é um dinheiro parado, que então foi recuperado. Professor Zé Rui,
a universidade tem vários professores, doutores mais antigos que estão se aposentando, né? E recebem um bom salário. Eles recebiam alguns tão alto que comprometeu até a questão financeira do PMT. No entanto, os novos que estão entrando, segundo foi informado pelo professor da Universidade de Taubaté, não estão permanecendo na Unital diante do salário baixo que a Unital paga, se não me engano, R$14 por aula. Quer dizer, existe alguma reposição desse corpo docente? Qual o planejamento do reitor? Nós fizemos, quando nós mudamos nosso Código de Administração, em 2012, realmente existiu uma defasagem, né? Nós não corrigimos a nossa tabela de valores e, mais que isso, por esse novo Código de Administração, em função de existir uma carreira, né? Um plano de carreira, o professor recém-admitido ingressa no nível mais baixo, que é o professor assistente 1. Isso realmente tem desestimulado os nossos professores. Nós pretendemos fazer uma reforma nesse Código de Administração brevemente. Espero que dentro de, no máximo, 45 dias, até o final de abril, né, exatamente para corrigir essa distorção, permitindo com que o professor ingresse, né, no nível mais baixo, mas se ele já tiver títulos, ele pleiteie imediatamente, o que hoje não é possível, a sua reclassificação para o nível mais alto. Isso deve ser feito na reforma desse novo Código de Administração, que, como eu já disse, é uma ação necessária. Isso está em estudo na Universidade de Taubaté? Isso, está em estudo. Já está praticamente... Ou seja, tem que elaborar um anteprojeto, encaminhar para o prefeito, exatamente, para que o prefeito mande um projeto para a Câmara aprovar. Quer dizer, não é tão rápido assim. Não é tão rápido, a solução do caso. Tem que ser essa tramitação, exatamente. A burocracia de uma universidade pública. Exatamente. E hoje nós temos realmente essa característica de que o professor ingressa no nível mais baixo, né? Obviamente a gente sabe, né, que todo órgão público, por sermos estatutários, um chamariz, né, é exatamente a estabilidade e a possibilidade de você ter ganhos sucessivos ao longo do tempo. Quanto mais velho, né, o servidor público fica no seu cargo, mais benefícios ele vai acumulando. Então, mas de qualquer modo, para o nosso professor é necessário corrigir isso, permitindo com que ele possa ser reclassificado imediatamente após o seu concurso. Só acredito que esse ano ainda sai essa nova... Sim. Pretendemos, como eu já disse, nós pretendemos encaminhar essa solicitação da reforma do Código de Administração, possivelmente no mês de abril, aqui para o prefeito, para que seja encaminhado para a Câmara. Reitor, ainda nessa linha, né, o senhor está dizendo que professor de início de carreira que entra na universidade ainda não é atraente, né, e principalmente com uma concorrência tão acirrada cada vez mais. Na contramão disso, o Ministério da Fazenda Pública de Taubaté determinou que a Unital respeite o teto salarial de remuneração pública da cidade, ou seja, não se pode ter um vencimento maior do que o prefeito municipal, que está na casa de R$14 mil. Exatamente. O senhor está incluído nessa relação, junto mais com 22 ou 23 servidores da Universidade de Taubaté. Exatamente. E são taxados de super salários. A que se deve esse super salário que o senhor recebia e os 22? A que se deve? Por que se chegou nesse patamar? Miguel, exatamente pelo motivo que eu disse anteriormente. Todo servidor público, eu tenho 33 anos de universidade, eu sou professor doutor, quer dizer, eu tenho um nível universitário, então existem benefícios que são cumulativos, né, na carreira universitária. O nível universitário é um deles, os anuênios, né, os quinquênios que também são incorporados. Também na Câmara e também na Prefeitura. Também não é todo servidor público, não só municipal, mas estadual dentro e do federal. IPMT tem um monte de aposentados. Estadual e federal também. Todo servidor público no Brasil tem esse plano de carreira e que vai incorporando benefícios ao longo da sua carreira. Como eu já disse, se eu estivesse no meu primeiro ano, meu salário seria aquilo que eu já falei. Salário. Não seria. Sim, seria aquele pouco atraente. Mas ao longo de 33 anos de trabalho, né, eu acumulei benefícios que foram sendo incorporados no meu salário. Né, não só no meu, como no de todos. Só para que o telespectador entenda mais ou menos, desse tempo de casa, o salário inicial dele é menos de 1/3 hoje do salário total. Menos de 1/3, exatamente. O salário inicial é menos de 1/3. Os benefícios dá mais de 2/3 de qualquer servidor com 30 anos de casa. Sim, exatamente. Aí os benefícios que o senhor diz é anuênio, férias, incorpora... Todo servidor público tem o anuênio 2% de gatilho automático no seu salário, né, que isso é incorporado ao salário. Então, independente de reajustes salariais, todo servidor já tem
tem a gratificação, tem uma gratificação para ser reitor? Tem a gratificação para ser reitor, mas isso não estou dizendo da incorporação no salário, né? Estou falando apenas do salário. Mas que eu saiba, é um valor pequeno também. Essa gratificação é pequena. Então, de qualquer modo, esse teto, né? A gente, obviamente, nós recorremos, né, na justiça. É isso que eu ia perguntar. Juridicamente, quais as ações que o senhor e os demais estão tomando foi contestado para que pare de aplicar o redutor? Foi contestado exatamente isso, que essas incorporações são legais, né? Porque todo servidor público tem, não foi eu que criei isso, é a legislação brasileira que criou as incorporações para os servidores, né? Exatamente por sermos estatutários, nós não temos fundo de garantia, né? Então, esse plano de carreira do servidor público prevê essas incorporações. Muito bem, nós estamos conversando com o reitor da Universidade de Taubaté, professor Dr. José Rui Camargo. Conexão Popular, volta em instantes, até já. Muito bem, estamos de volta com Conexão Popular aqui pela TV Câmara Taubaté. Hoje temos o prazer de receber aqui na nossa bancada o professor Dr. José Rui Camargo, reitor da Universidade de Taubaté. Luiz, inicie o bloco. A gente fica contente, né? Porque a Universidade de Taubaté é de Taubaté, criada aqui com o patrimônio do povo e recuperando suas finanças de acordo com o reitor, estamos acreditando nele. E diante dessa recuperação financeira, né? Eu perguntaria ao senhor se é possível a Universidade de Taubaté investir nos seus laboratórios. Porque, segundo professores de alguns setores que eu vi, de alguns departamentos que eu conversei, os laboratórios estão muito aquém do ideal. Quer dizer, existe um plano da reitoria de recuperação desses laboratórios? Uma vez que financeiramente o senhor disse que conseguiu sanear. Exatamente. O que a gente precisava era exatamente ter caixa, né? Para que a gente pudesse fazer esse plano, então, de investimentos, não só em infraestrutura, mas também em equipamentos. Eu tenho feito, desde que nós iniciamos o ano letivo de 2014, reuniões com todos os setores da universidade, verificando, né, as necessidades e fazendo uma priorização de investimentos para que a gente possa, já a partir desse próximo mês, iniciar esses investimentos na universidade. Não só, como eu já disse, em infraestrutura, também em acessibilidade, inúmeros prédios precisam de fazer rampas, elevadores, etc., mas também em equipamentos e materiais para os laboratórios. Nós, inclusive, devemos encaminhar brevemente, até o final desse mês, para a Câmara Municipal, um projeto de lei, né, para que a gente possa fazer uma suplementação orçamentária justamente para esse tipo de investimento. Professor, o senhor então admitiu que os laboratórios não estão como o senhor gostaria. Não. Isso o senhor já recebeu meio degringolado assim, da administração anterior ou não? A situação difícil dos laboratórios? Na realidade... Isso não deteriora de um ano para o outro. O parque de equipamentos, os nossos laboratórios, né, realmente não vem da minha gestão isso, né? Mesmo anteriormente já existia uma falta de investimento nesses equipamentos exatamente por falta de recurso financeiro para esse tipo de aplicação. Também não é culpa, então, só da ex-reitora, não, Lucila Barbosa? Você já vem de anos já. Isso, já vem de anos. Nós temos, por exemplo, os equipamentos lá da clínica de odontologia, né? O ano passado nós trocamos todos os equipamentos, né? As cadeiras, esses equipamentos já tinham 25 anos, né? Então, nesse sentido que eu estou dizendo, a gente está agora fazendo uma relação, né, de necessidades e prioridades para que a gente possa realmente começar a investir. Reitor, foi aprovado recentemente aqui na Câmara um projeto do vereador Alexandre Vilela que proíbe experimentos com animais. Na parte pedagógica, na parte de pesquisa, quais os departamentos podem ser afetados com essa nova lei aprovada aqui na Câmara? Bom, basicamente todos os nossos cursos da área de biociências, né, têm algum tipo de ligação com experimentos, né, que usam animais.
Eu tive recentemente uma reunião com os diretores, eles me pediram, inclusive, né, que fizesse uma solicitação aos vereadores para que pudessem ser ouvidos, no sentido de que a gente possa esclarecer, né, não só os efeitos, né, que essa lei tem causado para o ensino. Isso tem dificultado bastante, né, alguns procedimentos. Obviamente, a gente precisa realmente modernizar os sistemas de pesquisa, né? Hoje nós já temos inúmeros softwares que simulam, né? Não só software, mas também equipamentos não animais, que simulam os experimentos, mas de qualquer modo a metodologia ou as metodologias clássicas de experimentos ainda exigem a utilização de animais. É até importante ouvir isso da boca de um reitor, de uma autoridade universitária, de centros de pesquisa. A sua posição com relação a pesquisas com animais. O senhor acha que tem que ser regulamentado? O senhor é favorável? Não. Terminantemente contra? Qual que é a posição do reitor da Unital? Não sou terminantemente contra, não. A ciência avança com experimentos. Nós precisamos ter, né, experimentação para que a gente possa testar, né, remédios, testar procedimentos. Como eu já disse anteriormente, enquanto a gente não consegue criar alternativas, né, como eu já disse hoje, a metodologia clássica exige a utilização de animais. Então nós precisamos achar uma saída para isso. A universidade tem um comitê de ética em pesquisa reconhecido nacionalmente, como vocês sabem, né, que tem feito previamente todos os estudos e análises dos projetos antes de serem aplicados. Então, a gente precisa debater um pouco mais, eu acho que isso precisa ser realmente melhor discutido, não só na Câmara Municipal, mas até com a própria sociedade. A palavra-chave seria equilíbrio. Exatamente, exatamente. E bom senso. E bom senso. Professor Zé Rui, quando a professora Lucila assumiu a reitoria, se não me engano, em 2006, ela, em entrevista à imprensa, ou aqui mesmo, informou que tinha 50 e poucos cargos em comissão ocupados na reitoria da Universidade de Taubaté. E que ela ocupou 2 ou 3 cargos em comissão. Agora eu fui informado que a avalanche de cargos em comissão de assessores na reitoria voltou à tona na Universidade de Taubaté, talvez por essa recuperação financeira. Isso procede? O senhor exagerou aí na indicação de assessores ou não, é a oposição? Não, de jeito nenhum. Na realidade, esses cargos em comissão não são da reitoria, são da universidade. Quantos? Eu não tenho o número exato, não. Mas no nosso código de administração, basicamente o mesmo número que tinha anteriormente. 50 nós fizemos, 50 só e poucos. Só que a professora não preencheu esses cargos, ela preencheu 2 ou 3 só. Não, isso não é realidade. Hoje nós temos, eu acho que de todos os cargos nós devemos ter mais de 30 cargos preenchidos. Eu não tenho o número exato, não. Tá? Mas não são cargos só da reitoria. Todas as pró-reitorias, até a função do próprio procedimento administrativo, do andamento dos trabalhos das pró-reitorias. O reitor é que nomeia, né? Sim. Não, lógico. Esses cargos, mas todos esses cargos estão previstos na nossa lei, né, 282, e está à disposição para qualquer um analisar e verificar os que estão preenchidos ou não. Reitor, óbvio que o senhor sabe que está em trâmite aqui na Câmara Municipal uma comissão parlamentar de inquérito exatamente sobre a Unital. Alguns dizem que finalmente a caixa preta da Unital, né, seria aberta para que a sociedade, a comunidade taubatiana, Vale Paraibana, pudesse saber da situação da Unital. Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor está vendo o andamento dessas unitais, que já originou inclusive demissões, exonerações de cargos, né? Enfim, eu queria saber a sua opinião a respeito da CPI da Unital, como é que o senhor está achando que está sendo conduzida aqui na Câmara Municipal? Bom, primeiro, Miguel, eu quero dizer que eu discordo, nunca concordei com o nome de Caixa Preta. A Universidade de Taubaté nunca foi Caixa Preta, muito pelo contrário, nós somos instituição pública, somos auditados pelo Tribunal de Contas anualmente, todas as nossas contas estão no portal da transparência da universidade, então não existe Caixa Preta. Todos os nossos, tanto o orçamento quanto as prestações de conta trimestrais e quadrimestrais são apresentados na Câmara Municipal em audiências públicas, todo mundo sabe disso.
Então não existe caixa preta, nunca existiu caixa preta. Nunca existiu, nem na gestão de outros reitores um pouco mais ortodoxos? Olha, eu não tem 33 anos de universidade, foi vice-reitor. Eu não posso analisar esse período, mas certamente na minha gestão nunca existiu caixa preta. Perfeito. Na gestão do senhor. As contas da universidade estão abertas, como sempre estiveram desde que eu assumi a reitoria. Qualquer um pode, inclusive eu tenho feito publicações, né, dos números da universidade, então não temos nada a esconder. A CPI, eu acredito que ela foi até positiva no sentido de que a gente teve a oportunidade de, primeiro, acelerar, né, alguns procedimentos que a gente precisava realmente resolver alguns problemas, basicamente a questão do IPMT, né, que era também um gargalo da universidade, né, e que finalmente conseguimos finalizar esse processo todo. Está em dia a negociação? Não existe mais negociação. No final do ano passado, nós fizemos um acordo com o IPMT. A nossa dívida foi parcelada, parte dela em 260 vezes, outra parte em 60. Estamos cumprindo religiosamente os pagamentos. No orçamento de 2014, já foi feito um aporte financeiro para cobrir esses repasses durante o ano todo e pretendemos agora, nos próximos anos, obviamente, cumprir com o acordo. Não temos a mínima intenção de deixar de cumprir esse acordo. Um outro objeto da CPI. Inclusive, Miguel, só complementando, por que demorou tanto tempo para que esse acordo fosse feito? Exatamente porque eu sempre disse que a universidade jamais faria um acordo que não pudesse ser cumprido. E o número de parcelas que a gente buscava no passado, a universidade não teria condição de cumprir. Quando nós conseguimos, do Ministério da Previdência, o aval para parcelar em 260... 21 anos. Em 260 vezes, 21 anos. Isso permitiu com que a gente pudesse ter fôlego, né, e cumprir esse acordo. Então, agora, por que a universidade não assume o débito, por exemplo, de 44 milhões da FUST? Isso não é um débito da universidade, né? A universidade nem pode, né, juridicamente, assumir uma dívida que não é da universidade. A FUST tem CNPJ, a FUST tem, é uma entidade própria, né, apesar de ter sido criado pela universidade, mas a dívida é da FUST. Então a universidade não poderá, nem poderia, né, e nem pode assumir essa dívida. Um outro objeto da CPI. É importante ressaltar também que essa dívida é uma dívida que está sendo também contestada na Justiça, então existe um processo judicial que poderá levar a que seja extinta também. Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais sobre a situação, modo de dizer, né? Sobre a administração Unital, os benefícios que ela tem feito pela comunidade de Taubaté. Nem todo lado é negativo, evidentemente. O reitor está aqui exatamente para explicar isso. E finalmente acabou a novela IPMT, né? Mas tem a novela Funcabes, que é um outro objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu quero saber do reitor o que está sendo feito. Até já. De volta com o Conexão Popular, hoje na nossa bancada, o reitor da Universidade de Taubaté, professor doutor José Rui Camargo. Professor, falávamos da negociação com o IPMT. Imagino que um piano saiu das costas da administração ao ser negociado isso. Mas tem um probleminha lá na Funcabes também, né? A Funcabes é deficitária. O que está sendo feito para a recuperação da Funcabes? Os servidores perderão alguns benefícios. Como é que está a situação? Como é que está sendo administrada a situação da Funcabes? O problema que houve, inclusive, que gerou, né, a inclusão da Funcabes na CPI foi exatamente a falta de repasse de alguns benefícios para os servidores, principalmente a cesta básica e o Vale Transporte, e esse fato ocorreu em julho e agosto do ano passado. Isso se deveu à falta de orçamento. Nós tínhamos previsto, né, no orçamento 2013
um aporte para a Funcabs. Esse aporte foi consumido, né, rapidamente. No primeiro semestre foi consumido toda a reserva financeira orçamentária do repasse para a Funcabs, e chegou no mês de julho, não tínhamos mais como fazer repasse. Você sabe que todo repasse para as nossas fundações, se não estiver no orçamento, tem que se fazer uma suplementação e precisa do aval da Câmara Municipal. Nós encaminhamos no final de junho para a Câmara uma nova suplementação em função do recesso, em função de alguns atrasos. Isso só viabilizou no final de agosto, que foi o que ocasionou então a falta, né, da entrega dos benefícios e gerou todo esse problema. Isso já foi superado também, né? Já regularizamos a situação da Funcabs no ano de 2013. Para o ano de 2014, nós já fizemos uma reserva no orçamento de 4 milhões de repasse para a Funcabs, de modo que eu acredito que não tenhamos mais problemas de benefícios para os servidores. Obviamente, Miguel, nós pretendemos, inclusive, ampliar alguns dos benefícios por solicitação dos próprios servidores, solicitação também do sindicato dos servidores, de ampliar alguns tetos, né? Principalmente o teto da cesta básica do Vale Transporte. Se a gente ampliar esse teto, o que nós desejamos fazer, nós vamos precisar novamente fazer uma nova suplementação, mas isso deverá ocorrer somente... Mas não foi previsto para esse orçamento, para esse ano? O aumento do teto, não. Não? Não, o aumento do teto, não. Provavelmente teria que fazer uma suplementação esse ano, então. Deveríamos fazer, mas isso será no segundo semestre. Mas, de qualquer modo, até em função do que já ocorreu no passado, né, certamente encaminharemos em tempo hábil para que não ocorra novamente o mesmo problema que aconteceu no ano passado. Agora, reitor, noticiado no jornal dessa semana, hoje, por exemplo, é dia 14 de março, alguns até falam também na criação de uma nova CPI, uma vez que isso não pode ser discutido na CPI já montada, porque não consta como objeto de denúncia ou de investigação. A respeito da licitação para a gestão de 78 creches na cidade de Taubaté, em que o jornal traz que há fortes indícios, né, de uma indicação, de uma sinalização para que a Unital vencesse. São 78 creches, a universidade receberia 13 milhões e 500 mil pelo contrato de 12 meses, né? E aí existe toda uma celeuma em torno disso. Como é que o senhor explica isso, sendo que o menor preço não era da universidade e no critério técnico teve o dobro de uma instituição que tem ampla experiência na gestão disso? Miguel, foi muito bom você ter feito essa pergunta, que me dá a oportunidade de explicar uma série de detalhes. Primeiramente, não existe nenhuma... isso que saiu na mídia, né, dizendo que já existia, já estava a carta marcada, que o Unital iria ganhar. Isso nasceu porque a Universidade de Taubaté é uma autarquia municipal, faz parte, né, é um órgão da Prefeitura Municipal, então, juridicamente e legalmente, nem precisaria existir chamamento público para que a universidade pudesse assumir alguns serviços. A primeira intenção era exatamente isso, que a universidade assumisse a gestão das creches sem que se acontecesse o chamamento público. Por isso que apareceu aquele primeiro documento, né, que eu não digo que foi um edital, que não foi um documento citando a Universidade de Taubaté. O prefeito Ortiz Júnior, dentro até de um bom senso, no espírito democrático, de oportunizar que outras empresas pudessem também participar, optou por fazer um chamamento público, apesar de não ser necessário legalmente. Fazendo o chamamento público, foi feito um outro edital, aí sim, né, oportunizando outras empresas que, então, participassem da concorrência, que foi o que aconteceu. Eu ressalto novamente, nem seria necessário o chamamento público. O prefeito optou por isso dentro da sua visão democrática e transparência, que eu acho muito saudável. Até elogiei bastante o prefeito Júnior. Nesse edital, aliás, como inúmeros outros editais ou processos de licitação, existem dois critérios, preço, né, e critério técnico. Tá? Então, não é o menor preço que ganha sempre, é necessário que a empresa tenha qualificação
para que atenda, né, ou que realize o serviço de maneira adequada, tá certo? Várias, a gente conhece muito, nós trabalhamos em instituição pública, a gente sabe muito bem que muitas vezes que se coloca simplesmente menor preço, isso ocasiona até prejuízos, porque a empresa ganha com preço baixo e o serviço não atende, ou é de péssima qualidade, como nós já sabemos disso. Então, tem o critério 24 técnico. a pontuação da Unital com relação à financeira e 56 referente à proposta técnica. Eu não quero discutir da proposta técnica, porque não fui eu que analisei. Sim. Obviamente, existem, né, a Prefeitura tem um quadro técnico adequado para analisar e pontuou, né, técnica e preço, né, entre todas as empresas que concorreram. A Universidade de Taubaté, então, ficou em primeiro lugar, né, em técnica, isso, juntando a técnica e preço, ganhou a concorrência. Obviamente, isso as outras empresas poderão contestar. Eu acho que até hoje, se não me engano... As empresas até disseram isso no mesmo veículo, que não vão recorrer a isso. A indignação que tomou conta foi parte de alguns parlamentares que disseram até em mandato de segurança, a Defensoria Pública, enfim. O mar não está tão calmo. Agora, não, Miguel, o que eu acho muito estranho é que durante toda a história da universidade, o que sempre disseram, não, a universidade tem que buscar diversificar a sua fonte de receita. A universidade não pode viver de mensalidade de aluno, a universidade tem que buscar recursos externos. Nós estamos fazendo isso desde que eu assumi a gestão da universidade. Um ponto muito forte que eu tenho batido é a busca de captação de recursos externos por meio das nossas fundações. Todas as nossas fundações hoje já têm sobrevivência financeira própria. A própria universidade também. Hoje nós temos, basicamente, quase 15% do nosso orçamento já a gente chama de fonte 6, né, de recursos externos. E a nossa intenção é ampliar cada vez mais a captação de recursos externos. Quando a universidade consegue, né, participar de um processo na busca de recursos externos, é criticada. Isso é uma coisa muito estranha. Eu acho que as pessoas que conhecem o processo... Ninguém criticou a universidade por buscar recursos externos, professor. Não. O que foi criticado, e o senhor está dizendo que os jornais mentiram, não, falsificaram o documento, então eu acho que o senhor está dizendo isso, porque lá no edital está lá. O edital constava o nome da Universidade de Taubaté. Então o jornal inventou esse documento, falsificou esse documento para ganhar uma manchete? Não é isso, Luiz Então, Carlos. o que aconteceu? Eu já disse anteriormente, a intenção inicial era que não existisse chamamento. Sim, mas como houve o chamamento, constou no edital, ou o jornal está mentindo? Não, no edital de chamamento não constou a Universidade de Taubaté. Por que o jornal transcreveu o trecho? A universidade constou num documento que seria uma minuta, vamos chamar, é uma minuta do edital antes de que o prefeito optasse por fazer o chamamento, tá certo? Então isso... Ali sim a predileção dele pela universidade. Como eu já disse, nem precisaria existir esse chamamento. No dia 18 de novembro do ano passado, teve uma audiência pública aqui, o professor Zé Felício já anunciou essa possível... esse possível contrato com a Prefeitura de Taubaté. Porque não precisaria existir o chamamento, né? A Prefeitura poderia, se desejasse, contratar a universidade diretamente para fazer não só essa gestão, mas também qualquer outra gestão. Assim como a universidade também contrata as suas fundações sem fazer nenhum tipo de chamamento, né? Tá certo? Isso é perfeitamente legal, juridicamente legal. Não existe nenhum empecilho nisso. Professor, dentro do sistema semestral que é adotado pela Unital, os professores estão preocupados com a carga horária, temendo até que não haja reconhecimento de cursos. Esse tipo de reclamação já chegou até o senhor? Porque é muito apertado para cumprir aquelas, se não me engano, 360 horas ao ano. Quantas horas aulas são ao ano? Depende muito do curso. Depende do curso, né? Depende do curso, Quer dizer, existe essa preocupação, esse risco? Não existe. Ou os seus opositores estão muito... Não existe. O que acontece... Críticos. Não. Quando nós fizemos a nossa reforma curricular, semestralizando todos os cursos, primeiro, a intenção maior foi a modernização das grades curriculares, né, e a oportunização de que a gente pudesse ter 2 entradas de alunos por ano. Né. Criamos com isso a oportunidade do nosso vestibular de inverno, que fizemos no ano passado, vamos fazer novamente esse ano, buscando captação de alunos, que é
ainda a nossa fonte maior de receita. A Universidade de Taubaté, como toda universidade, tem autonomia, né, total, tanto financeira, quanto administrativa, quanto pedagógica, de fazer as suas alterações curriculares. Obviamente, essas alterações curriculares são apreciadas pelos nossos conselhos e após, no caso da Universidade de Taubaté, encaminhados para o Conselho Estadual de Educação, que é o órgão que fiscaliza a nossa instituição. Tudo isso foi feito, né? Nunca tivemos nenhuma contestação do Conselho Estadual, nem de nenhum conselho, nem do MEC, a respeito de grades curriculares. Como eu já disse, nem é possível porque as universidades têm autonomia. O reconhecimento dos cursos, isso é uma coisa praticamente automática, né? Existe uma comissão que verifica. Eu não tenho conhecimento disso que você citou, de que existe a preocupação de que os cursos não sejam reconhecidos. Eu não tenho conhecimento disso. Quanto à carga horária dos professores, isso é uma coisa que tem chegado para a gente, né? Que nós já sabíamos que, fazendo a semestralização, inúmeros professores que ministram aula um semestre teriam sua carga alterada para o segundo semestre. Isso vem muito de encontro à nossa política. Desde também que eu assumi a reitoria, uma das nossas principais bandeiras era a criação da jornada de trabalho para os nossos professores. Isso foi criado já no Estatuto, nosso Estatuto Magistério, tá? Não foi ainda concretizada, exatamente porque a gente ainda estava e estamos ainda num processo de autoconhecimento da estrutura, dessa nova estrutura curricular, mas eu pretendo, ainda esse ano, se Deus quiser, implantar definitivamente a jornada de trabalho dos professores. Ou seja, acabar com essa história de atribuição de aula. Todo professor vai ter uma jornada, uma carga fixa, né, de 10, 20, 30 ou 40 horas, garantido por um período, 2, 3 ou 4 anos. Então, o professor que tem 20 horas esse ano, independente dele estar em sala de aula, ou estar em pesquisa, ou estar em administração, ou estar em qualquer atividade dentro da universidade, ele terá sua carga horária já pré-fixada. Isso eu tenho certeza que a gente, com isso, né, primeiro que cria uma tranquilidade para os professores, né, dá estabilidade financeira, que eu acho que é importantíssimo, né, e é um desejo de todos. Então, esse é um grande objetivo que, com a semestralização, será possível fazer também. Para encerrar esse bloco, existe um processo do Ministério Público, impetrado inclusive pela vereadora Vera Saba, com relação à Lei 1498 de 74, que obriga a Prefeitura ao repasse de 5% de sua receita tributária para a universidade. Por que a universidade nunca mostrou muito entusiasmo nesse repasse de 5%? É uma matemática que não beneficia a universidade? Eu queria que o senhor explicasse com relação a isso. Inclui aí algum problema com lei de responsabilidade fiscal? Eu queria que o senhor esclarecesse por que a universidade nunca se mostrou entusiasta por esses 5%. Isso, Miguel, é uma matéria muito importante, inclusive está na mídia agora recentemente, né? Nós recebemos uma outra representação do Ministério Público dizendo que a universidade teria também que obedecer o teto de 60% do seu orçamento com folha de pagamento. Nós estamos, nesse momento, preparando uma documentação para levar a juízo. Nenhuma universidade brasileira, pública, consegue fazer a sua gestão, né, nesse teto de 60%. Né? Recentemente tem saído na mídia, até coincidentemente, né, matérias a respeito disso. A USP gasta 98% do seu orçamento com pessoal, a Unicamp 87%, a Unesp 85%, e todas as universidades públicas do Brasil, tá, não conseguem, não tem como fazer... A matéria-prima de uma universidade é o ser humano, exatamente. É o profissional. Por isso? A finalidade maior da universidade é educação, é ensino. E qual é a matéria-prima nossa? Nós não vendemos
produtos, nós vendemos serviço. O serviço é o professor, né? O nosso professor, principalmente os professores das escolas públicas, têm que ter uma titulação, né? As públicas têm, como já falamos já no primeiro bloco, toda a parte do plano de carreira que vai incorporando benefícios, isso vai onerando a folha. É impossível uma universidade pública trabalhar com 60% do seu orçamento. E mesmo porque as universidades públicas não têm fins lucrativos, né? Não tem que fazer caixa para guardar dinheiro, tá certo? Tem que reinvestir no ensino. E reinvestir em quê? Reinvestir em benefícios para os servidores, reinvestir em capacitação, reinvestir na titulação de seus professores. E os tá 5% sendo repassado, o que acontece? 5% sendo repassado vai incorporar o orçamento da universidade no orçamento da prefeitura. Hoje, como eu disse, toda universidade, pela própria Constituição, tem autonomia financeira, né? E se existir esse repasse voluntário, né, consolida os dois orçamentos. Ou seja, tanto a prefeitura quanto a universidade vão estourar o orçamento. Nós já temos pareceres, eu pensei até que esse assunto já estava encerrado, né? Porque isso nasceu em 2002, né? Um processo que, inclusive, nós já temos pareceres de não precisar ficar no teto de 60% do orçamento com despesa de pessoal, né? Vamos novamente começar toda essa história para discutir juridicamente novamente esse assunto, e nesse sentido que inclusive eu já falei com a vereadora, né? Até porque a universidade não está rasgando dinheiro, exatamente, né? Não está renunciando receita. E como que poderia ter esse repasse de 5%? Com bolsa de estudo. Eu acho que esse montante, né, poderia ser disponibilizado para o CIMUB, por exemplo, né? E aí sim, por meio de bolsa de estudo, a prefeitura fazer o repasse para a universidade. O senhor só falava que tinha já conversado com a vereadora Vera Saba e ela compreendeu isso. Como é que foi esse diálogo? Nós explicamos para ela toda essa questão. E ela entendeu? Não entendeu? Questionou? Contestou? Não, acredito que sim, acredito que tenha entendido. Sim. Então tá bom. Nós vamos a mais um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com Conexão Popular, hoje com o reitor da Universidade, José Rui Camargo, professor Dr. José Rui. O ônibus está esperando. Estamos de volta com Conexão Popular. O LC fez uma pergunta aqui no intervalo para o professor José Rui, se quiser repetir. Já é assunto. Eu tenho uma nova pergunta, já é assunto já. Então, fique à vontade. É só um complemento. Professor, como o senhor vê, eu trouxe algumas perguntas aqui de conversas que eu tive com professores da Universidade de Taubaté. Eu fiz uma pesquisa ainda que rápida, né? Que considera a administração da Unital, não só agora do senhor, mas burocrática, né? Que na opinião deles devia mudar o modelo para uma administração meritocrática. E que o pontapé inicial disso seria desvincular os conselhos da reitoria e das pró-reitorias, para que eles tivessem liberdade de decidir para que a universidade fosse mais eficiente e mais empresarial. Eu vou pegar um gancho na pergunta do Luiz Carlos, foi uma proposta do senhor na campanha de 2010 que faria uma gestão descentralizada e com autonomia. Pelo que ele está perguntando, isso ainda não está funcionando muito bem. Bom, na realidade, a Universidade de Taubaté é uma máquina muito grande, né? Burocrática, eu concordo com você. Nós temos buscado, né, sempre caminhos para diminuir essas burocracias. Eu não acredito que essa solução que você falou de desvincular os conselhos da reitoria, das pró-reitorias, traga mais eficiência. Eu acho que eu não vejo ligação entre eficiência da máquina administrativa e desvinculação de conselho com reitoria ou pró-reitoria. O que nós precisamos mudar na universidade, eu acredito não só na universidade, mas em todo o órgão público, é a mentalidade das pessoas, né? Nós temos ainda o servidor público,
ele tem dentro de si imagina que bom, assumir o cargo público, eu não preciso mais fazer nada, eu estou garantido o resto da minha vida. Comodismo. Comodismo, exatamente. Comodismo, falta de eficiência, eu concordo com você. A máquina pública, ela não anda na velocidade que a gente esperava. Inclusive, uma das coisas... Aliás, no caso da Unipaulo, o professor não tem estímulo, né? Os funcionários estão sem aumento aí há muitos anos. Não estão sem aumento. A gente está tentando fazer a recuperação salarial, podemos até falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. Mas hoje o que acontece é que a gente não consegue mudar as mentalidades das pessoas, né? A pessoa acha que não, eu fiz concurso para X. Ele só faz o máximo que ele faz é aquele X, né? É incapaz ou de fazer mais um pouquinho do que o necessário, né? Ou seja, até melhorar a sua própria eficiência. Isso nós sabemos, é um problema. Conscientizar as pessoas de que nós precisamos trabalhar com vontade, trabalhar com alegria, né? Isso que é importante. A gente não consegue, a gente conversa, fala, faz cursos, dá treinamento, tenta, mas ainda é da cultura, não sei se é do brasileiro ou não sei. Tá? Esse é um problema realmente, a gente não consegue fazer com que as coisas andem na velocidade que a gente deseja. É uma frustração minha, inclusive, né? Eu, quando assumi a reitoria, eu imaginava que as coisas caminhariam muito mais rápido e, infelizmente, hoje eu vejo que eu não consegui fazer andar mais rápido, não porque eu não quisesse, mas porque eu sinto que existem travas inerentes ao próprio sistema. O sistema de ser uma autarquia municipal com todo o processo burocrático que exige, né, que a mesma tenha, diferente de uma universidade particular, em que a agilidade administrativa come aquelas que são públicas na agilidade. E o modelo administrativo descentralizado, o senhor conseguiu implantar isso? Bom, nós temos delegado responsabilidades. O nosso modelo hoje de administração, né, nós temos a reitoria, as pró-reitorias são órgãos de apoio, e temos os departamentos. Os diretores de departamento, nós temos, na medida do possível, né, buscado dar liberdade a eles para que possam fazer a sua gestão. Existe também uma dificuldade dos próprios diretores, né, no sentido de que a própria falta de infraestrutura em função, né, de falta de investimento, que agora a gente pretende que com isso caminhe mais rápido, traz alguns problemas para os departamentos. De qualquer modo, Miguel, o que a gente está tentando fazer, né, é agilizar os processos. Como eu já disse, é difícil. A gente tenta, conversamos, eu tenho conversado muito com os diretores no sentido de até buscar sugestões para que a gente possa desburocratizar os processos. Tivemos recentemente, até infelizmente, muitos problemas com o nosso novo sistema de tecnologia de informação, o sistema de informática da universidade, que está sendo implantado, né? Começou o ano passado. Professor, dentro disso, posso fazer uma pergunta? Lógico. Tem uma pergunta aqui, justamente nesse sentido, que a universidade compra, né, adquire esses programas, sistema de informática, de terceiros da iniciativa privada. E ela tem curso de engenharia de computação e de informática. Quer dizer, esses cursos que ensinam o aluno a programar, quer dizer, esses professores não poderiam criar esse sistema para a universidade, ganhando hora-aula, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Um sistema, nós já pensamos nisso, né? A criação de um sistema de informática nesse nível, no nível de uma instituição pública do porte da Universidade de Taubaté, demanda, né, pelo menos umas 50 pessoas trabalhando tempo integral durante pelo menos uns 2 anos. Né? Hoje nós não temos estrutura própria para fazer isso. Por isso que nós contratamos, né, firmas externas, como isso já vem de longa data, para a implantação do nosso sistema de informação. Nada impede que no futuro a gente crie, né, um corpo de servidores, de professores, trabalhando nesse sentido. E começou a implementação no ano passado. Já é possível, por exemplo, sentir alguma mudança benéfica pró-universidade? Por exemplo, saber a entrada e saída de alunos, se aumentou, se diminuiu,
a universidade fechou no déficit, no superávit. Essas informações já são possíveis de estar na mão do reitor? Não ainda. Como eu disse anteriormente, nós tivemos alguns problemas na implantação desse software. Isso gerou, inclusive, problemas nas matrículas no final do ano, nas rematrículas, né? Mas estamos procurando resolver esse problema. Hoje o sistema não está 100% implantado, então nós ainda não temos. Por exemplo, a nossa parte de contabilidade está com 30 dias de atraso. A gente fica tentando zerar os lançamentos, mas o próprio característica do sistema ainda não permitiu isso. Mas a gente está acertando. Está no livro caixa ainda. Está no sistema livro caixa. Luiz. Professor Zé Rui, a Universidade de Taubaté vai escolher o seu sucessor, terá que apresentar até dia 29 de maio, escolher a lista tríplice, segundo o senhor nos informou no intervalo, e o senhor certamente é candidato à reeleição, né? Como candidato em 2010, o senhor aventou a possibilidade de fazer um campus universitário. Que medida concreta o senhor fez para que a Universidade de Taubaté tenha o tão sonhado, desejado campus universitário? Olha, isso foi realmente um ponto forte da campanha em 2010. Infelizmente, não conseguimos avançar nesse sentido. Eu tenho, particularmente, o desejo, e também acho que institucionalmente é uma necessidade da universidade de criar uma cidade universitária. Eu não digo nem de campus, criar uma cidade universitária. No início da minha gestão, eu, juntamente com o Poder Público Municipal, tentamos viabilizar essa ideia, né? Eu, certamente, não vejo que a universidade sozinha possa fazer isso. Isso tem que ser feito juntamente com a prefeitura. Nós temos que ter uma parceria forte, universidade e prefeitura, para que a gente possa ter estrutura para criar essa cidade universitária. Como eu disse, na gestão da prefeitura anterior, nós não conseguimos avançar, né, infelizmente. O prefeito Júnior, eu já conversei com ele a respeito disso, ele também teve nesse primeiro ano de gestão inúmeras dificuldades, nós não conseguimos ainda sentar para pontuar, né, essa questão, mas eu pretendo novamente falar a respeito disso. Eu vou me recandidatar, né, vou candidatar à reeleição e novamente vou continuar falando do campus universitário, da cidade universitária, porque isso é uma necessidade da Universidade de Taubaté. Desculpa a minha ignorância, poderia essa cidade universitária ter o envolvimento da iniciativa privada ou não? Não, poderia não, deverá ter. Eu vejo como caminho uma tríplice aliança. Parceria, uma tríplice aliança. Poder Público Municipal, Universidade de Taubaté e iniciativa privada. A gente não consegue fazer isso realmente com as próprias pernas. A prefeitura poderia com a doação de um terreno? Exatamente. A intenção, né, pelo menos o que eu vislumbro de caminho para viabilizar isso seria a prefeitura disponibilizar um terreno e talvez seria a parte mais fácil. Eu acredito que sim. Aquele terreno e a universidade... que é o terreno que é a esquina mais... cara do Brasil. Mais cara do Brasil. Não digo mais cara, mas é a mais cobiçada. A mais cobiçada. Tem um projeto do vereador Douglas Carbone, Jefferson Campos, até anotei aqui, do Luizinho da Farmácia, no Hilton e Digão, né, para a criação de um campus da Unital nessa esquina. Seria fantástico. Seria mel no mamão também, né? Não? Seria. Eu vejo aquilo como uma noiva, né, bonita e rica. Ou seja, ideal. Mas posso, então, dar início Miguel, não, a última aqui, Miguel. Quantas últimas? Última aqui, ó. A nossa assessoria de imprensa da Câmara divulgou, na data de hoje, né, dia 14, que o reitor da Universidade de Ciências Aplicadas de Bogotá,
esteve aqui junto com o vereador Vidal. Exatamente. E o vereador Vidal disse que a ideia é viabilizar um convênio para intercâmbio entre professores e alunos da Universidade de Taubaté com a Universidade de Bogotá. Isso, exatamente. E como é que o senhor vê esse Nós nível universitário de Bogotá? Nós recebemos a visita, né, do reitor dessa universidade, a Universidade de Ciências Aplicadas e Ambientais de Bogotá. Ele é também presidente da Associação Latino-Americana de Intercâmbios, né, institucionais. Caribe. E Caribe, exatamente. E a nossa intenção, assim como é também com outras instituições, né, cada vez mais internacionalizar a nossa universidade. Isso já é hoje uma necessidade também, né? A gente está num mundo cada vez menor e precisamos fazer intercâmbios com outros países, com outras universidades. Temos já inúmeros alunos no Ciências Sem Fronteiras. Hoje na América, até comentei com o reitor ontem, hoje nós temos aqui na América Latina ligação forte com Chile e Argentina, apenas, não temos com outros países, mas a nossa intenção é cada vez mais promover esses intercâmbios. Eu li que tem alemão à beça chegando aqui para poder fazer MBA. Como é que está sendo feito? É um intercâmbio isso? É um intercâmbio, é um curso de MBA junto com a Universidade de Stambais, da Alemanha. Essa turma já é a 5ª ou 6ª turma que vem para cá. Na realidade, é um MBA sanduíche. Parte é feita na Alemanha, parte é feita aqui na Unital. Entendi. E para o aluno da Unital, funciona da mesma forma? Da mesma forma. Eu vou fazer um bate-bola rápido com o senhor. FIES alavancou número de matrículas aqui na universidade? Graças a Deus. O FIES tem um número para que a gente tenha uma... O FIES foi também uma luta, né, que implantamos em 2011, 2012. Esse ano temos o FIES ilimitado, ou seja, sem limite de valores, né? Hoje nós temos 2.095 alunos contemplados com o FIES, tá? Que já é fantástico. É o primeiro ano, não é? Não, o FIES é o terceiro ano. É o terceiro ano. Isso representa 20% da Unital? 20% da universidade com o FIES. Pretendemos ampliar mais agora. O FIES liberou para inúmeros cursos, né? Não precisa mais fiador, isso vai facilitar muito para o aluno. Teve inovação, teve alguma coisa de modernização e facilidades no FIES esse ano. A falta de não precisa fiador. A Unital ainda é a maior universidade do Vale do Paraíba? Certamente. E a maior universidade pública municipal do Brasil. Foi a última? Não foi pergunta, foi só um bate-bola junto com você. Venda do prédio do campus de Ubatuba concretizada. Que a universidade vai fazer com essa verba? Não, nós não vendemos o prédio do campus de Ubatuba. O que foi vendido em Ubatuba? O terreno atrás do prédio do campus de Ubatuba. Exatamente. Um imóvel em Ubatuba. O que vai fazer com o dinheiro? Eu falei a respeito disso no nosso primeiro bloco, quando o Luiz Carlos falou dos investimentos. A venda desse imóvel será totalmente, esse montante, né, 2.300.000, será totalmente investido em melhoria de infraestrutura da universidade. Isso é obrigatório, que seja feito em investimento. Isso, exatamente. Como eu disse anteriormente, encaminharemos para a Câmara Municipal, acho que se não essa semana, na próxima, no máximo, né, um projeto de suplementação orçamentária para que então seja incorporado ao orçamento esse montante e será reinvestido. No servidor não pode ser feito nenhum tipo de investimento. Tem que ser em infraestrutura, equipamentos e estrutura física. Uma outra questão. Eu soube que existe uma negociação, eu queria saber se isso está perto do final, de ser concretizado mesmo, que o plano de saúde dos servidores municipais da prefeitura poderia também ser fechado com a FUNCABS. Procede essa informação? Olha, isso eu não tenho informação. Então, precisaria consultar a própria FUNCABS. São mais de 5.000 servidores, daria um fôlego para a FUNCABS. Eu ia perguntar do campus, ele falou disso, agora eu queria saber o seguinte, o senhor tem uma dimensão de quantos candidatos à eleição para a reitoria o senhor imagina enfrentar nos próximos meses? Eu respondi essa pergunta um dia. Nós temos hoje 147 professores habilitados a se candidatar à reitoria. Ou seja, eu vou me candidatar, então, teoricamente, posso ter 146 concorrentes. Mas no seu íntimo, o senhor acha que sai quantos? 2, 3, 4? Não sei ainda, Miguel. O processo não se iniciou.
que 4. Tivemos três. O Luciano, professor Luciano, professor Donizete e o senhor. Isso. Mas o opositor, ele foi só o professor Donizete. Todo o processo eleitoral será iniciado agora a partir da próxima semana. Né? Iremos encaminhar para o Conselho Universitário as deliberações que regulamentam o processo eleitoral. A nossa intenção, então, é que no início de abril já se inicie a inscrição das chapas e dispare todo o processo, né? A campanha, as reuniões dos órgãos colegiados, etc. Se você desejar, assim que a gente estiver com as deliberações regulamentadas, a gente pode voltar para tratar um pouco mais desse assunto. Professor, para encerrar da minha parte, algumas coisas em que foram tidas como compromisso do senhor na primeira eleição não foram possíveis de ser realizadas. No imaginário, o senhor é reeleito. O que de concreto o senhor projeta para os próximos 4 anos da Universidade de Taubaté? De concreto, o que o senhor espera conseguir fazer para a universidade nos próximos 4 anos? Bom, primeiro, espero pelo menos lançar a pedra fundamental da cidade universitária. Uma coisa importante da gente ressaltar, Miguel, é que eu acho que os grandes problemas da universidade, né, que eu reputo que deram trabalho para que a gente pudesse resolver, a questão de PMT, a questão do hospital universitário, que nós não falamos, mas foi também uma coisa muito importante, a integração do hospital universitário, hospital regional, a cessão da gestão para o governo do estado foi uma coisa muito positiva. Principalmente para a universidade, né? Para a universidade, para os nossos alunos, a qualidade de ensino, o investimento do governo na modernização do hospital tem favorecido muito, né, os nossos alunos a atuarem. Isso foi muito importante. Não prejudicou a parte pedagógica de hipótese nenhuma? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, tem melhorado. A recuperação financeira, que eu acho muito positiva e que vai permitir com que agora a gente possa olhar, né, o futuro com outros olhos. Preparar investimentos não só na estrutura física, mas também e principalmente na melhoria, uma coisa que é fundamental agora, um próximo passo importante é melhorar a condição de trabalho dos nossos servidores, melhorar salários, né? Nós precisamos novamente readequar o nosso plano de carreira, não só de professores, mas dos servidores também. Então, tudo isso são projetos que a gente pretende, né, desencadear brevemente. Muito bem. Mais alguma coisa, Luiz Carlos? Já são meus 5 segundos finais? Não, seus 5 segundos são sempre depois do convidado. Então, aguenta firme. Não, eu aguento, espero. Professor, muito obrigado. Sucesso à frente dessa universidade que nós tanto gostamos. Sou formado na Universidade de Taubaté, tenho muito prazer e muito orgulho de dizer isso e torço para que cada vez mais ela desponte no cenário acadêmico do nosso país. Agradeço o reitor e as suas considerações finais à nossa comunidade taubatiana e do Vale do Paraíba em geral. Eu que agradeço a oportunidade, Miguel. Uma coisa que eu sempre digo, eu acho que a Universidade de Taubaté, né, tem que ser e é um orgulho dessa cidade, é um patrimônio da nossa cidade. E o taubatiano tem que se orgulhar da universidade. Esse é o ponto fundamental, para que a gente cresça, para que a gente possa fortalecer, para que a gente possa cada vez mais colaborar em projetos sociais. A função maior da universidade é trazer melhoria, né? Trazer o fruto da pesquisa, o fruto do ensino em benefício da população. E para isso que a gente tem, né, todo esse objetivo, o trabalho, e nós precisamos com que também Taubaté olhe a Unital como uma parceira. Isso uma que é coisa, importante. Não querendo te interromper, reitor, mas uma coisa que nós conversamos lá atrás, há 10 anos, é a falta de interatividade universidade com seus verdadeiros donos, né? Que é a comunidade de Taubaté. O taubatiano era esquecido pela Universidade de Taubaté. Como é que está esse processo de proximidade com o taubatiano por parte da universidade? Eu acredito, né, que, pelo menos a gente tem tentado dar mais visibilidade para as nossas ações, temos fortalecido o atendimento à população nas nossas clínicas, temos no escritório de assistência judiciária, temos buscado oferecer, não só para a população, mas também para os empresários, para a sociedade, para o comércio, né, o apoio da universidade nas suas ações. Nós temos nas nossas fundações, a FAPET,
a FUNAC, né, a IPTS também trabalhando nesse sentido, e todo o nosso corpo docente está à disposição, né, para que a gente possa trabalhar junto em prol do crescimento não só de Taubaté, mas da região do Vale do Paraíba. Muito obrigado, professor doutor José Rui Camargo. É consideração final do Luiz Carlos. Não é pergunta, é consideração final. Eu também gosto muito da universidade, me formei lá, minha mulher se formou lá, meus 4 filhos se formaram lá, um está se formando em Campinas agora. Então, quanto a isso, não tem dúvida, a gente tem muito carinho pela Unital, né? Quanto às críticas que eu trouxe aqui, e o professor levou algumas, né? É somente você que é professor e funcionário da Unital pode dar a sua palavra final. Quanto aos candidatos à oposição dele, ele disse que pode ter 146, pois então, minha opinião é que vai ter um candidato da oposição e mais um que faz parte da base aliada. Porque na Unital... São 3. Na Unital, o Miguel, também se faz política, não é só na Câmara, não. É lógico, política você faz no dia a dia da sua vida. Todo dia quando você acorda, faz a política. Faz a política da boa vizinhança com a sua esposa, com seu filho e tal. Política é uma arte. Estamos encerrando mais uma edição do Conexão Popular. Hoje tivemos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios o reitor da Universidade de Taubaté, professor Dr. José Rui Camargo, também Luiz Carlos Batista. Então posso falar mais, você citou meu nome, vou falar mais uma coisinha então. Não pode citar seu nome, que você quer falar? Não, uma coisa é meritória, professor. O senhor, quando teve aqui da outra vez, a Unital estava com em torno de 35% de inadimplência. Hoje, na casa Hoje do 7%, então isso tem que ser meritório, é trabalho da administração do senhor, né? Parabéns. Muito bem. Acho que agora eu consigo encerrar o programa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.